Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar de futebol amador, destaque Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, vamos falar do Farizão e do Terrão. O Farizão que teve seus jogos deste final de semana adiado. E no futebol brasileiro, o destaque são os estaduais espalhados pelo Brasil. Vamos dar destaque também à Libertadores da América e também a Sul-Americana, que começa nessa semana. Todos os times que estão nessas competições, times brasileiros, entrarão em ação nessa terça até quinta-feira. Amanhã a vez do Flamengo e do Galo Mineiro. E na quinta-feira, os últimos times brasileiros que entram em campo pela Libertadores é o São Paulo e o Galo. Amanhã, às 19 horas, tem Mengão. Futebol europeu, destaque é a Premier League, que está pegando fogo. Mais uma rodada, mais um clássico e mudança na tabela de classificação. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal BC de Futebol, o canal do Juan. Lembrando que, mais uma vez, estamos fazendo um programa gravado por conta de internet. A internet, para surpresa de 0 pessoas, sempre nos atrapalhando. Então, no início do programa, hoje, 1º de abril, dia da mentira, trazer o boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo, sem mentiras, Juan. Boa noite, e o meu destaque vai para os estaduais do Brasil, que a gente teve os jogos de ida, tivemos aí do Campeonato Cearense, Campeonato Catarinense, o campeonato também Potiguar não, campeonato, eu confundi o Carioca com o Potiguar. O Potiguar está na segunda fase, né? Tá difícil. O América venceu e está na segunda fase lá. O Campeonato Carioca também teve o Campeonato Paulista, enfim, muitos campeonatos pelo Brasil já estão no afunilamento, mais especificamente nas suas finais, e a gente espera grandes jogos Brasil afora. Eu ia falar que o meu destaque era Libertadores e depois ia dar um miguezinho para dizer que era os estaduais por causa do dia da mentira, mas você começou aí dizendo ser mentira, acabei que não fiz isso. Pois é, final de semana acaba, né, os principais campeonatos estaduais pelo Brasil. O Juanzinho, o futebol amador, destaque Cruzeiro da Massa, só treinando, visando o Terrão, né, o segundo jogo no Terrão. O Cruzeiro está eliminado no Farizão, então a galera só está treinando. Mandar um abraço para todos os dirigentes, torcedores e jogadores do Cruzeiro, Cruzeirão da Massa, que infelizmente foi eliminado do Farizão. Falar no Farizão, Juan, a gente teve nesse final de semana os jogos adiados. Eram 4 jogos, acredito que esses jogos, Juan, eles foram remanejados para o próximo final de semana. Lembrando que já tem 12 times classificados e o Juan vai atualizar os jogos, né, que era para ter acontecido nesse final de semana, sábado e domingo. 2 jogos sábado e 2 domingo, acabou não acontecendo, e o Juan vai atualizar os jogos, que acredito, no programa de sexta-feira a gente vai atualizar, acredito que seja já no próximo final de semana, mas isso vai depender também da chuva, né? Tem chovido muito, principalmente aqui na nossa região, aí por conta disso os jogos do Farizão foram adiados, e o Juan vai falar quais são os jogos que faltam das 16avos de final. Lembrando que depois que classificar esses 4 aqui, a gente vai para uma espécie de 8avos de final. Vamos fazer já um sorteio direcionado até a final. Teremos o Arca da Aliança contra o Baixada e o Grêmio da Bahia contra o Botafogo da Malhada dos Bois. Esses eram para ser jogos de sábado, e os jogos que eram para ser de domingo: São Paulo do Sapó contra o São Paulo do São Bento, Juventude do Pajeú contra o Vasco da Lagoa do Giral. E os classificados são Palmeiras do Riacho das Flores. Já são 12 times classificados, né, irmão? Vai sair mais 4 para fazer 16. Faltam esses 4 aí que era para ter saído, já era para a gente estar projetando aqui as quartas de 8avos de final. O Palmeiras do Riacho das Flores classificado junto com o Santos do Mulugu, o Real Madrid do Pedregal, o Real dos Paus Brancos, o PSV da Lagoa do Serrote, o Barcelona do Chinelo, o Santana Esporte Clube, o Palmeiras do Bom Jardim, o Bahia Esporte Clube, São Gonçalo de Mutambeiras, o Cruzeiro de Nova Olinda e o Arsenal da Sede. É o Farizão, Juan, que tem a premiação de R$20 mil, R$10 mil só para o campeão, R$5 mil para o vice-campeão, o Farizão, que está pegando fogo. O Juanzinho, nesse final de semana também não teve o Terrão. O Terrão teve folga para a galera, mas tem 2 jogaços no próximo final de semana, um valendo pelo grupo ali lá do Dourado, né, na Arena Douradão. Quem joga lá, Juan?
É o São Paulo do Muricy contra o próprio Dourado. O Dourado que tá gostando de tomar muito gol ultimamente. E a gente tem no domingo, todo domingo, né? Mesmo dia, a Portuguesa do Águas Belas contra o Vitória do Córrego das Almas. Ou seja, você pode escolher o jogo que quer assistir. Esse primeiro jogo, esse segundo jogo, né, que foi falado, ele acontece na Arena Aprijão. O primeiro é na Arena Dourados e esse na Arena Aprijão, a partir das 14 horas em Águas Belas. Lembrando que o Terrão tem várias sedes, né? Ele que tem a organização do Iales Cordeiro, do Edvan também do Benarte, o Benarte que é o diretor-geral da TV FP Esportes, ele que está fazendo a cobertura total, tanto do Farizão como do Terrão. Lembrando que, quando terminar essas competições, nós teremos a Recopa, o campeão do Farizão com o campeão do primeiro quadro do Terrão e o campeão da categoria aspirantes do Terrão com o vice-campeão do Farizão. Vai ser sensacional. O Rosinho, agora futebol brasileiro, o destaque são os estaduais e a gente teve o nosso manjadinho, né? O manjadinho, Ceará e Fortaleza, jogo de ida, foi 0-0. O Ceará que perdeu uma grande chance, né? Com o incompetente Saulo Mineiro. Caso tivesse feito esse gol, o Ceará com certeza teria largado na frente. Lembrando que no Campeonato Cearense o não tem vantagem, tá certo? Até eu achei que o Ceará teria vantagem porque fez a melhor campanha, mas o Fortaleza foi o segundo colocado, o Ceará o primeiro jogo foi 0-0 e no próximo domingo, se for empate, no próximo sábado, se for empate, a disputa vai para os tiros livres da marca dos pênaltis. Vai ser com certeza um jogão de bola na Arena Castelão, só que no próximo sábado o mando é do Ceará Sporting Clube, apenas a critério de torcida, né? Para os sócios torcedores do Ceará entrarem de graça, como foi no último sábado. Os sócios torcedores do Fortaleza entraram de graça, por isso a maior quantidade de torcedores do Fortaleza. Então vai ser um grande jogo na Arena Castelão. Vamos ver quem ganha, né? Vamos ver se será quebra a hegemonia do seu arquirrival. Falar do Campeonato Cearense, o nosso manjadinho, segunda divisão, manteve rodada completa. Lembrando que o Tirol já estava classificado em segundo. Juan estava classificado em segundo. O Itapipoca ganhou e ficou em terceiro. Então vai para uma espécie de quarto de final. O Juan vai atualizar os resultados dos 4 jogos que finalizaram a última rodada do Manjadinho, segunda divisão. O Icasa perdeu de 1-0 para o Maranguape, o Itapipoca 3-2 no Guarani de Juazeiro, o Pacajus perdeu de 2-1 para o Cariri. O Pacajus que era forte candidato a subir, mas não deu nada. E o Pacatuba 2-1 no Tiradentes. Com isso, Juan, a classificação aqui, ó, o Icasa está classificado para semifinais e o Tirol também. Esses dois times estão classificados. O Itapipoca, Juan, foi terceiro colocado e enfrenta o Tiradentes, começando já próximo domingo. Primeiro jogo em Fortaleza, o segundo jogo no Perilão. E o clássico lá no Cariri. O Cariri joga contra a equipe do Guarani de Juazeiro em 2 jogos. Lembrando que os vencedores dessas quartas de final, um enfrenta o Icasa e o outro enfrenta a equipe do Tirol, para a gente ver, saber, né, quem são os dois que classificam. É porque esse aplicativo aí, Juan, parece que deu errado, mas o Itapipoca ficou mesmo em terceiro, tá certo? Para ver quais são os dois times que ascendem a primeira divisão do futebol, do futebol cearense, né? Futebol cearense, que termina a primeira divisão no próximo sábado, e daqui 2 finais de semana a gente vai saber, daqui mais ou menos uns 15 dias a gente vai saber os 2 times que vão integrar os 10 que formam a primeira divisão do futebol cearense. A gente teve final, Juan, a gente já tinha antecipado aqui, né, que no Rio de Janeiro não tinha disputa e o Juan vai atualizar o resultado. Nova Iguaçu perdeu 3-0 no Flamengo. Inclusive, o Flamengo fez o gol 13.000, que é do Pedro. Inclusive, se na hora que saiu aquele gol contra tivesse 1-0, o gol número 13.000 teria sido um gol contra. É, o gol 13.000, o Flamengo é o primeiro time do mundo a atingir essa marca, 13.000 gols. E o Pedro, né, que fez o gol de número 12.999 e também o 13.000, que foi o Flamengo. Esse gol ele foi homenageou o Zagallo, né? O Zagallo que nos deixou no início desse ano. E tudo do Zagallo era número 13. Ele que foi campeoníssimo como treinador e como jogador, foi campeão também com o Flamengo, alguns campeonatos pelo Flamengo como treinador. E bela homenagem ao velho Lobo, o Flamengo que está aí com a mão, as 2 mãos, tudo
Juan, não tem como perder. Ninguém vai enganar ninguém. O Flamengo é o campeão carioca 2024. A gente já falou isso desde quando o Nova Iguaçu eliminou a equipe do Vasco. Mesmo o Vasco não estando no momento, se fosse clássico, ia ser totalmente diferente, né? Mas o Nova Iguaçu é um bom time, mas para enfrentar o Flamengo não dá, né? Então perdeu 3-0, ele não vai devolver os 3-0 de jeito nenhum. A gente teve também final da Taça Rio, o Botafogo tinha embaixado, tinha ganho o primeiro jogo do Boa Vista 4-0 e ontem teve o jogo de volta, Juan. Foi o Botafogo 2-0 no Boa Vista, essa taça de consolo, que de consolo não tem nada, só a vaga na Copa do Brasil. A gente viu o constrangimento dos jogadores do Botafogo, né, em levantar a taça, mas garantiu, né, Juan? Garantiu o Botafogo na Copa do Brasil do próximo ano. O Juanzinho, no Paulistão, a gente já conhecia o Santos, finalista, tinha ganho 3-1 do Red Bull Bragantino. E na quinta-feira, o Palmeiras fez 1-0 no Novo Horizontino, gol do Endrick, o Endrick que foi bem na seleção brasileira, fez 2 gols, fez um contra a Inglaterra e outro contra a Espanha, e na volta o Palmeiras colocou o Palmeiras na final, e a gente teve o jogo de ida ontem, Juan. E foi o Santos, 1-0 no Palmeiras, o Santos que não, já não dá mais para chamar de surpresa, é um forte candidato ao título, principalmente ganhando o primeiro jogo. E a gente também tem a final do Gaúcho, o Internacional que investiu pesado, mas não... Aconteceu o que aconteceu as mesmas vezes que acontece nos últimos anos. E o Juventude passou pelo Inter, o Grêmio passou pelo Caxias. No primeiro jogo, o Juventude empatou em 0-0 com o Grêmio. E eu vou dar um palpite aqui, eu acho que o Juventude leva. Não sei. Vamos ver, o jogo é lá eu acho que o Juventude leva. Do Grêmio. Juan, o Galo continua sem vencer o Palmeiras dentro de casa. Abriu 2-0 e sofreu empate. Aliás, sem perder para o Cruzeiro em casa, né? Não consegue ganhar no seu campo, é o terceiro jogo, 2 derrotas, agora um empate. Estava 2-0, sofreu um empate. E esse empate, Juan, complicou para o jogo de domingo. O jogo é no Mineirão e o Cruzeiro joga por novo empate para ser o campeão mineiro. Só que agora não é mais Arena, meu rival venceu, já perdeu esse nome. E o Pernambucano nos playoffs, o Náutico perdeu 2-0 para o Sport Náutico, que é atual campeão. E o jogo de ida, né, Juan? Jogo de ida também lá em Santa Catarina. Jogo de ida em Santa Catarina, o Bruscão perdeu de 2-1 para o Criciúma em casa, vai ter dificuldade no jogo da volta. E o Paranaense, a gente teve os playoffs já. No primeiro jogo, o Maringá perdeu de 1-0 para o Atlético Paranaense na final. É o Atlético Paranaense que pode ser campeão, né, no ano do seu centenário, Juan. A gente teve em Goiás também o jogo de ida, Juan. Em Goiás a gente teve o Vila Nova perdendo 2-0 para o Atlético. Eu até achei que o Vila Nova pudesse dar uma força, mas não é isso que está acontecendo. No Brasiliense, a gente teve o Ceilândia empatando em 1-1 com o Capital. E no Baiano a gente teve o Vitória 3-2 no Bahia. Esse jogo que o Bahia estava ganhando até pouco tempo, mas deixou o Vitória virar. Inclusive foi exatamente o que aconteceu na Copa do Nordeste. Juanzinho, aconteceu de abrir 2-0 a equipe do Bahia. Um segundo tempo sensacional e nos acréscimos, né, o Vitória acabou virando e agora joga na Fonte Nova pelo empate. As quartas de final, teve as quartas de final em jogo único lá em Manaus, Juan, a gente teve alguma surpresa, o Amazonas, Juan, caiu. O Juan vai atualizar o jogo, quem passou para as semifinais, Juan? Caiu o Amazonas para o Parintins, 3-1, o Manaus 5-0 no São Raimundo. Esse resultado até me surpreendeu um pouco. Princesa do Solimões perdeu de 4-1 para o Niso do Alvorada e o Manauara 1-0 Nacional do Amazonas. Os 3 maiores times eliminados, tirando o Manaus, é claro. O Manaus vai jogar contra o Niso do Alvorada, o Manauara contra o Parintins. Esse campeonato que, na minha opinião, já é do Manaus. Jogo único, um jogo único das semifinais, lá está um pouco atrasado. A gente teve também o resultado das semifinais. O Vitória tinha ganho do Rio Branco, tinha perdido de 1-0, e o Rio Branco da capital ganhou de 2-0 do Porto Vitória, 2-1. E a gente teve os jogos de volta, me parece que tem final lá, nome repetido. Ó. Rio Branco 2-1 no Porto Vitória e o Rio Branco da capital 2-1 no Porto Vitória. E o Rio Branco do interior, mais ou menos, 2-1 no Vitória. O Vitória que é o grande de lá, mas perdeu para um time não tão relevante. A final, Juan, 2 Rio Brancos. Juan, para quem não sabe,
Rio Branco, Ceará Sporting Clube. A origem do Ceará Sporting Clube em 2014 começou com Rio Branco, 1914 era Rio Branco, depois passou a Ceará Sporting Clube, esse gigante do futebol nordestino, do futebol brasileiro. Ou a gente teve também jogos de ida valendo pela semifinal do Paraibano. O Souza 2-1 no 13, o Souza que é uma das grandes surpresas do Brasil nesse momento, e o Botafogo da Paraíba 0-0 com o Serra Branca. Dá para esperar alguma coisa do Souza? Vamos ver, o Souza, né, que eliminou o Cruzeiro e passou para a terceira fase ganhou enxurrada da de dinheiro. Copa do Brasil, vai para a terceira fase e o sorteio logo, vamos ver quem é que ele vai pegar. Juan, lá no Pará, no Paraense também, a gente conheceu os finalistas. O Águia de Marabá tinha empatado 1-1 com o Paysandu e o Remo tinha ganho 2-1 da Tuna. A gente teve o jogo de volta nesse final de semana. O Paysandu 4-0 no Águia de Marabá e o Remo 2-0 na Tuna Luso. O Repá lá, a final é Repá. Jogo sensacional. A gente teve jogo de ida também pelo Piauiense, Juan. Que é o Parnaíba 1-1 contra o Altos do Piauí. O Juan, a gente teve em Sergipe, o Confiança e o Sergipe, eles classificaram direto para a semifinal, e a gente teve uma espécie de quarto de final, o Dourense tinha empatado em 1-1 com o Itabaiana, e o Falcão 0-0 com o Lagarto, a gente teve os jogos de volta. O Lagarto 1-1 com o Falcão, passou o Lagarto nos pênaltis e o Itabaiana 2-0 no Dourense. Passou o Itabaiana. E com isso a gente tem o Lagarto contra o Sergipe, final se repetir na final do ano passado, e o Itabaiana com o Confiança. Juanzinho, a gente teve jogos de ida das semifinais do Mato Grossense, e o Juan vai atualizar os resultados dos jogos de ida das semifinais. Cuiabá 1-0 no União do Rondonópolis e o Misto perdeu de 1-0 para Luverdense. Tudo indica que a gente vai ter uma final aí, Luverdense e a equipe do Cuiabá. Lá nas Alagoas, a gente teve jogo de ida também, e parece que lá a gente não vai ter surpresa. Que é o Asa, perdendo de 1-0 para o CRB. Tá aí, Juan, muitas finais pelo Brasil. Repassamos os estaduais do Brasil. A gente foi na corridinha, rapidinho, os estaduais do Brasil. Agora vamos falar do europeu. Primeira Liga, Juan, a gente teve o Sport ganhando, é o líder, um pontinho à frente do Benfica, mas com um jogo a menos. O Juan vai atualizar os jogos, todos os jogos da rodada de número 27, Juan, 27. Só faltam 7 para finalizar a Primeira Liga lá em Portugal. O Vizela perdeu de 4-0 para o Casa Pia, o Estoril 1-0 no Porto. Disputa essa que pode ter tirado o Porto cada vez mais da disputa do título. O Boa Vista 0-0 com o Rio Ave, o Arouca 2-1 no Farense, o Vitória 1-0 no Moreirense, o Estrela da Amadora perdeu de 2-1 para o Sport, o Benfica 1-0 no Chaves do Neneca, o Gil Vicente perdeu de 2-1 para o Famalicão. E esses foram os jogos. Rosinho, só o jogo de hoje, teve um jogo de hoje da equipe do Braga, só atualizar o jogo de hoje, lembrando que o Neneca pegou 2 pênaltis, rapaz, pegou um do Di Maria, e o Benfica perdeu apenas de 1-0, da equipe do Benfica, ganhou apenas de 1-0 do Chaves, né? E o Braguinha ganhou hoje 5-3 em cima do Portimonense, fora de casa, para complementar a rodada número 27, lembrando que agora faltam 7 jogos para a gente conhecer o grande campeão lá em Portugal. O favorito é com certeza a equipe do Sporting, né? O Sporting que tem a disputa da Taça de Portugal, está na semifinal justamente com o Benfica e já ganhou o primeiro jogo. A Eredivisie, o líder perdeu, o PSV perdeu, mas está muito distante ainda. O Feyenoord está na segunda colocação. Vamos atualizar os jogos da rodada lá, da rodada número 27 também, lá da Eredivisie. Só um lembrete rápido, o Braga teve o jogo de hoje, né, e me parece que o treinador do Braga acertou com o Botafogo, hoje foi a despedida dele. Então, mais um português no futebol brasileiro é o treinador do Braga, falar no Braga, né, o Abel Ferreira. Ele ganhou projeção no cenário internacional treinando o Braga, né? O Braga é um bom time lá de Portugal, ela é uma espécie de quarta força, já disputou até final de Liga Europa, e o Abel Ferreira fez um bom trabalho para lá, foi com o Paok e acabou vindo para o Palmeiras. O restante é história. Tivemos o Twente 1-0 no Heracles, o Feyenoord 4-2 no Tretius Woolley. Perdeu de 3-1 para o Ajax, o Alkmaar 2-0 no Vitesse e o Nîmes 3-1 no PSV.
Bundesliga, Juan, me parece que dessa vez vai, né? O Leverkusen esteve perdendo até o finalzinho, virou no final, em cima da equipe do Hoffenheim e contou com a derrota do Bayern de Munique dentro de casa para o Borussia. A diferença agora, Juan, são 13 pontos, faltando o quê? Faltando 7 jogos, faltando 21. Então, nas próximas 2, 3 rodadas, o Leverkusen já pode ser o grande campeão lá da Bundesliga. O Juan vai atualizar os resultados da rodada número 27, ó. Que é o Bochum 2-2 com o Darmstadt, o Stuttgart 3-3 com o Heidenheim, o Augsburg 1-1 com o Cologne, o Bayern perdeu 2-0 para o Dortmund, o RB Leipzig 0-0 com mais o Leverkusen 2-1 no Hoffenheim, o Frankfurt 0-0 com o Union Berlim, o Mönchengladbach perdeu 3-0 para o Freiburg e o Bremen perdeu 2-0 para o Wolfsburg. Juan, lá na França a gente teve o PSG também ganhando o clássico do Olympique de Marseille. E a diferença agora são 12 pontos também. Aqui ninguém precisa nem fazer conta, porque se fosse 1 ponto, o PSG seria campeão. Como já são 12, já é o campeão. Ninguém bate o PSG lá na França. E o Juan vai atualizar os resultados da rodada número 27 lá na França. O Marseille que perdeu 2-0 para o PSG, o Strasbourg 2-0 no Rennes, o Nice perdeu 2-1 para o Nantes, o Clermont perdeu 3-0 para o Toulouse, o Le Havre perdeu 2-0 para o Montpellier, o Lorient perdeu 1-0 para o Brest. A gente vê que muitos mandantes perderam nessa rodada. O Lyon 1-1 com o Rennes, o Lyon que está voltando às suas origens, o Metz perdeu de 5-2 para o Mônaco e o Lille 2-1 no Lens. Nesse meio de semana, o destaque lá é a Copa da França, semifinais. O Lyon, né, joga com o time de divisão inferior e o PSG, tudo indica que a gente teremos uma final PSG e a equipe do Lyon, se o Lyon criar vergonha na cara. O Juanzinho lá, Liga, os líderes ganharam, né? O Real Madrid ganhou e o Barcelona de forma surpreendente, a diferença caiu para 5 pontos, o Real Madrid confirmou sua vitória, 8 pontos, faltando 8 jogos. O Real Madrid tem que abrir o olho, porque o Barcelona deu uma melhorada, principalmente nesse final. O Girona ganhou, mas está ali numa situação de título muito difícil, mas uma situação muito boa de tabela, visando uma vaga na Champions League do próximo ano, que tem sido colocado. O Juan vai atualizar todos mais um time do Grupo City, né, crescendo. Exatamente, o Juan vai atualizar todos os jogos. O destaque é a vitória do Real Madrid, 2-0, em cima do 4º colocado, o Atlético Bilbao, que perdeu a vaga, acho que perdeu hoje, João. O Real Madrid 2-0 no Atlético Bilbao, o Alavés perdeu de 1-0 para a Real Sociedad, o Girona 3-2 no Betis, Celta de Vigo 0-0 com o Rayo Vallecano, Barcelona 1-0 no Las Palmas, o Valência 0-0 com o Mallorca, o Almeria perdeu de 3-0 para o Sassuolo, o Getafe perdeu de 1-0 para o Sevilla e o Cádiz 1-0 no Granada. Juanzinho, a gente teve um jogo isolado hoje. A equipe do Atlético de Madrid jogou contra a equipe do Villarreal e o Juan vai atualizar exatamente, Juan. Com essa vitória do Atlético de Madrid 2-1 em cima do Villarreal, ele assumiu a 4ª colocação e deixou o Atlético Bilbao na 5ª colocação. Tá bem disputado a competição ali, os primeiros colocados, né? O Barcelona lutando no título com o Real Madrid, o Girona ficou atrás, mas o Girona está bem encaminhado à sua vaga na próxima Liga dos Campeões. E a Juventus abdicou da bola e do juízo, né? Exatamente, a Juventus não ganha de absolutamente ninguém. Perdeu o Palácio nessa rodada, a Inter, Juan, é líder disparado, o Milan está em segundo, são 30 jogos, só faltam 8 também, e o Juan vai atualizar todos os resultados. A gente teve 5 jogos no sábado e 5 jogos hoje. A Juventus está envolvida, né? Nessa semana joga as semifinais da Copa da Itália, justamente com a Lazio, e na prévia acabou perdendo para a Lazio de 1-0, o Juan vai atualizar os resultados. A Fiorentina perdeu de 2-1 para o Milan, a Lazio 1-0 na Juventus, o Reno 1-1 com o Frosinone, o Torino 1-0 no Monza e o Napoli perdeu 3-0 para a Atalanta. Hoje a gente teve mais 5 jogos, o destaque foi justamente a Inter de Milão, que ganhou seus jogos. Vamos atualizar todos os jogos para completar a rodada número 30. Bolonha 3-0 na Salernitana, com isso fica a 2 pontos da Juventus e podendo empurrar a Vecchia Senhora para quarto. O Cagliari 1-1 com o Verona, o Sassuolo 1-1 com o Udinese, o Lecce 0-0 com a Roma e a Inter 2-0 na equipe do Empoli. Juanzinho, tá aí, rodada de número 30, faltando 8 rodadas, a Inter vai ganhar com o pé nas costas. A Bundesliga,
O destaque é o Liverpool, ganhou o seu jogo, não foi fácil, ganhou 2-1, mas acabou contando, né, com o tropeço do Arsenal, empatou com o City, e o Liverpool 2 pontos à frente, a despedida do Klopp, faltando 9 rodadas. Para alguns times faltam 9 rodadas, para outros faltam 8, mas os 3 primeiros, que é o que vale, Juan, o Liverpool, o Arsenal e o City na mesma rodada, 67, 65, 64, o Liverpool está na frente. O Juan vai atualizar os resultados da rodada de número 30, Juan. Manchester City 0-0 com o Arsenal, o Liverpool 2-1 no Brighton, o Brentford 1-1 com o Manchester United, o Aston Villa 2-0 no Brentford, o Bournemouth 2-1 no Everton, o Chelsea 2-2 com o Burnley, o Nottingham 1-1 com o Crystal Palace, o Sheffield United 3-3 com o Fulham, o Tottenham 2-1 no Luton e o Newcastle 4-3 no West Ham. Esse meio de semana a gente tem os jogos atrasados para completar 30 jogos para cada time. Inclusive os líderes jogam nesse meio de semana. Ô, Anzinho, Premier League está sensacional, mas o futebol feminino, a gente tem, né, o Corinthians disparando na liderança, 12 pontos em 4 jogos, São Paulo é o segundo, o Bragantino é o terceiro, a Ferroviária é o quarto, o Cruzeiro é o quinto, o Palmeiras é o sexto, o América é o sétimo e o Grêmio é o oitavo. O Juan vai atualizar os jogos da rodada de número 4, Juan. O Corinthians 3-0 no Internacional, o Santos perdeu 2-0 para o Bragantino, o Fluminense perdeu 2-0 para o São Paulo, o Atlético Mineiro perdeu 3-2 para o Flamengo, finalmente a primeira vitória do Mengão, a Ferroviária 1-0 no Cruzeiro, o Grêmio perdeu 2-1 para o Palmeiras, o Botafogo 0-0 com o Real Brasília e o Avaí Kinderman perdendo de 3-1 para o América Mineiro. Juan, nessa semana o destaque é a Libertadores da América. Terça-feira a gente tem logo 5 jogos, Juan. O destaque é a estreia do Mengão. Amanhã, às 19 horas, joga na Colômbia contra o Milionários. Cobressal contra Barcelona de Guayaquil, Milionários contra o Flamengo, The Strongest contra o Grêmio, Deportivo Táchira contra a River Plate, Universitário contra a LDU de Quito. Na quarta a gente tem o Botafogo contra o Júnior de Barranquilla, o Rocha Pato contra Estudiantes de La Plata, o Nacional contra o Libertad, o Colo-Colo contra o Cerro Porteño, o Alianza Lima contra o Fluminense, o São Lourenço contra o Palmeiras. E por último, jogos da quinta, a gente tem o Caracas contra o Atlético Mineiro, o Rosário Central com o Peñarol, o Liverpool do Uruguai contra o Independente Del Valle, o Palestino contra o Bolívar e o Tajeres contra o São Paulo. Reeditando aí, o São Paulo já foi eliminado de pré-libertadores justamente pelo Tiradentes de Córdoba. A Sul-Americana também tem jogos nessa terça, nessa quarta, nessa quinta. Amanhã já tem brasileiro em ação. Amanhã tem o Belgrano contra o Internacional, o Nacional de Assunção contra o Argentino Júnior, o Esportivo Ameliano do Paraguai contra o Racing contra o Atlético Paranaense, o Racing de Montevidéu contra o Corinthians e o Cerro Valerro contra o Defensa e Justiça. Na quarta a gente tem o Cuiabá contra o Lanús, o Raio Zuliano contra o Danúbio, Nacional Potosí contra o Boca Juniors, Red Bull Bragantino contra o Coquimbo, o Trindense contra o Fortaleza, o Alianza da Colômbia contra o União La Calheira. Na quinta, a gente tem o Deportivo Garcilaso do Peru contra o Metropolitanos, o Esportivo Luquenho contra o Racing Clube, Universidade Católica do Equador contra o Cruzeiro, o Always Red da Bolívia contra o Independente Medellín e o Tomapaio contra o Delfim. Juan, tá aí, é a Copa Libertadores da América Sul-Americana em ação. Na sexta-feira a gente vai trazer o resumão, tudo que aconteceu nessas duas competições. Lá na Argentina, Juan, o Boca, excelente vitória do Boca, ganhou do São Lourenço. O grupo A agora, o River Plate que deu uma caída legal, né? O primeiro é o Argentino Júnior, o Tajeres de Córdoba é o segundo, o Barraca Central, o grande Barraca Central, o terceiro, o River Plate é o quarto. No grupo B, Juan, o Boca até chegou a beijar ali a quarta colocação, mas acabou perdendo o Defensa e Justiça. Quando o Defensa e Justiça ganhou o seu jogo, o Juan vai atualizar os 4 colocados, os 4 do grupo B, Juan. O Lanús em primeiro, o Godoy Cruz em segundo, o News Old Boys em terceiro e o Defensa e Justiça em quarto. Os resultados da rodada número 12, Juan. Foi o Independente Rivadavia perdendo 2-1 para o Banfield, o Independiente 1-1 com o Atlético Tucumã, o Rinazzi La Plata 2-1 no Deportivo Vieste, o Sarmiento Junín perdendo de 1-0 para o News Old Boys, o Tajeres de Córdoba 1-0 no Vélez Sarsfield, o Central de Córdoba perdendo de 3-1 para o Racing,
O Boca Juniors 2-1 no São Lourenço, o Huracão 1-0 no River Plate, o Tigre perdeu de 4-1 para o Belgrano, Defensa e Justiça 1-0 no Estudiantes, o Instituto perdendo de 2-1 para o Argentino Júnior, o Rosário Central perdendo de 2-1 para o Barraca Central e o Lanús 2-2 com o União Santa Fé. Rosê, já chegando no final do bate-bola, o destaque agora, Juan, o Flamengo, na semana passada foi campeão da Libertadores Sub-20 e derrotando o Boca Juniors 2-1 e classificando para o Mundial. Então o Flamengo é o time da América do Sul classificado para o Mundial. O Mundial, Juan, que tem um quadrangular lá na Europa para saber quem é o time que vai enfrentar o Flamengo em jogo único. Então é um quadrangular entre o Milan, o Nantes, o Olympiacos e o Porto. Então, bons times. Ou seja, a gente pode esperar essas próximas gerações para os times da Europa. Juan, então tudo indica não, o Flamengo está na final, aguarda ou o Milan, ou o Nantes, ou o Olympiacos, ou o Porto, eles vão decidir lá esse quadrangular, e pode ser no Maracanã, Juan. Após vencer a Libertadores Sub-20 em cima do Boca Juniors, o Flamengo está classificado para o Mundial, que será em jogo único no Brasil, no Maracanã. Pode ser no Maracanã, o palco da grande decisão, com certeza vai ser lotação máxima. O Flamengo pode ser campeão do mundo na categoria. Tá certo, Rosinho? Então, por hoje tá bom. A gente falou muito do futebol brasileiro, né, das finais. E no próximo final de semana, hoje vamos finalizar com o hino do Flamengo. Flamengo campeão carioca 2024. Vamos finalizar com o hino do Mengão. E o Flamengo que estreia na Libertadores amanhã. Semana muito decisiva para o futebol brasileiro, né? Muitos times vão começar a Libertadores e a Sul-Americana com o time misto, porque tem a decisão no sábado e no domingo, né? O Grêmio, por exemplo, vai mandar time misto para Bolívia para enfrentar lá a equipe boliviana numa altitude. Então o Grêmio praticamente abdica de 3 pontos logo na estreia, né? Na Sul-Americana também tem times envolvidos. E vamos ver o que acontece, né? O Palmeiras, que tem um jogo difícil contra o São Lourenço, lá na Argentina. Então, a gente vai acompanhar essa semana de Libertadores Sul-Americana. E na sexta-feira, nós vamos projetar as finais espalhadas por todo o Brasil. O destaque é o nosso manjadinho, o Campeonato Cearense. E também o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista. O baiano, né? O Bahia tem que virar para cima do Vitória. Então vamos finalizar hoje com o hino do Flamengo, se a internet deixar. A internet está oscilando demais. A gente agradece os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook e no YouTube, né? A gente está tendo dificuldade para fazer o programa ao vivo, mas a gente está gravando, né? Muitas informações a gente coloca na rede e os nossos amigos acompanham tudo de importante que acontecer no cenário mundial, no cenário brasileiro, no cenário local, quando a gente fala de futebol amador, e também aqui no futebol cearense. Tá certo, Rosinha? Então, vamos finalizar com o hino do Flamengo e na próxima sexta-feira a gente retorna com mais um bate-bola. Abraço para o meu amigo Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, ele que acompanha nosso programa no YouTube. Um abraço, até sexta-feira, se Deus quiser, ao vivo, com mais um bate-bola. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no troféu. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja
seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas plantado no papel. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muda libra, já pesou, Flamengo até morrer.